Ainda tanto céu e... Boa noite, voltando aqui ao vivo, TV AN, programa Sociedade em Foco. Eu acho que meu microfone aqui, que ainda começou o vermelhinho aqui a aparecer, ó. Vai, pode continuar? Então vamos embora. Agora com Everson Barbosa, esqueceu, deu branco. Acontece, é ao vivo. Como diz lá o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então nós temos que dar um jeito. E aqui foi esse jeito. O Everson está aqui para que a gente tenha agora um bate-papo sobre a religiosidade dentro do município de Porto da Folha, já que se inicia a partir de amanhã o novenário, né? E Everson, o espaço inicial aí é seu para falar com o público. Fique à vontade aí para desejar o seu boa noite. Bom, boa noite a todos, né? Me chamo Everson Barbosa, sou professor aqui de Geografia, né? Dou aulas aqui no município de Porto da Folha, em particular e na rede pública também. Não é da minha área, né, a questão da religiosidade, mas eu gosto bastante de estudar esse tema, né? Sou formado em Geografia, porém gosto muito da área da teologia, dos estudos filosóficos também, algumas questões de filosofia. Mas, assim, nosso enfoque hoje aqui é falar sobre a religiosidade do nosso município, né? Porto da Folha, certo? Lembrando a todos, né, nós não temos... Porto da Folha é um município que, ao longo da história, ele tem, como o resto do Brasil, tem uma diversidade religiosa, né? Sim, sim. Claro, até porque o Brasil é formado por diferentes culturas. Porém, aqui no nosso município a gente se destaca o catolicismo, né? Um município de tradição católica, como o Brasil. Então, assim, nós iniciamos hoje, né, o período festa da Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira do município, né? Então, aqui estou com a programação, né? A programação da festa Nossa Senhora da Conceição, Imaculada Conceição. Então, começou praticamente hoje, né? Hoje a gente teve uma pré-abertura, digamos assim. Nós tivemos a levada da imagem Nossa Senhora para Lagoa Salgada, bairro Lagoa Salgada, e de lá amanhã sairemos em cortejo, né, em direção à matriz, né? Então nós teremos 9 noites, né, 9 noites de preparação para essa festa, né? Uma meditação, né, uma questão de espiritualidade, onde as pessoas buscam renovar sua fé, né? Renovar sua fé, claro que dentro desse contexto aí católico, né, cristão brasileiro, né? Então a gente tem essa rica festa aqui, festa da Imaculada Conceição. Aqui eu tenho toda a programação, né? E aí Durante a gente vai. Sobre isso. Mas você, antes de iniciar o programa, você me falou, antes da gente começar aqui, falar sobre o tema que é a religiosidade, você me falou que tem uma página no Facebook. Fala um pouquinho sobre ela, porque eu já fiquei curioso. Pois bem, nós temos uma página, eu iniciei um trabalho desde quando comecei na faculdade, quando eu estava na faculdade ainda, sobre a questão da curiosidade da história do nosso município, né? De Porto da Folha, e não tinha muita coisa escrita, muita coisa, e ainda não tem, na verdade, né? A gente tem obras aqui e ali, que, né? E está melhorando, graças a Deus, né? Alguns escritores estão estudando mais essa questão da origem de Porto da Folha, dos hábitos, né? A questão da própria religiosidade, etc. Mas aí, essa curiosidade me levou a criar essa página. A página chama-se Porto da Folha e Suas Histórias, né? Nós temos mais de 2.000 seguidores aí, atualmente. Se eu não me engano, comecei em 2017, né? Tem 2 anos. E assim, a gente divulga vídeos, imagens, histórias, biografias, né? Sobre pessoas ilustres do município, acontecimentos que marcaram a história de Porto da Folha, né? A gente acaba resgatando algumas imagens, por exemplo. Eu consegui, com a professora aqui do município, uma imagem da inauguração da caixa d'água daqui de Porto da Folha, quando foi inaugurada, né, o abastecimento de água aqui no nosso município. E também da inauguração da luz, o governo de Lorival Batista e do prefeito Aurélio Santana. Inclusive, interrompendo, como que é o nome do rapaz aqui? Foi o Júnior, né? Júnior. Ele mostrou aqui uma imagem de quando Porto da Folha foi capital sergipana no governo de 3 dias foi capital. 4 dias foi isso. Então assim, as imagens foi, né, não deixa surgir dúvida. Tem imagem mostrando o que aconteceu, né? Prova, né, cabal daqui. Então assim, muito interessante. Então, Peço que sigam, né? sim, claro. Por dentro aí da... A página é
Porto da Folha e suas histórias. Porto da Folha e suas histórias, no Facebook. Exatamente. E no Instagram tem alguma coisa? Não, no Instagram ainda não, só no Facebook por enquanto, né? Tem um canal no YouTube também que está começando agora. Pronto, muito bem. Então, Mas, principalmente a página do Facebook a gente está atualizando. Agora deu até uma parada, eu também sem tempo, mas eram diariamente. uhum, Postagens, né? A gente fazendo um trabalho de pesquisa aí. Eu sozinho, né? Não tenho ninguém que me ajude, mas é hobby, né? Questão de hobby. A gente buscar essa história do Porto da Folha, né? E tentar, como o próprio Júnior tem essa ideia, né? Deixar Sim. registrado, porque quando você joga na rede, claro, todo mundo, claro. né? Você pode visitar daqui a 10, 20 anos, vai estar lá. É importante isso. Mas vamos lá. Aí a gente vai retratar aqui a situação da religiosidade. Então, inicia-se amanhã, todos os dias tem esse processo de procissão, tem local específico, todos os dias muda o local? Muda. Como uma forma de a igreja tem de acolher os fiéis, né? Então, assim, cada noite ela sai de um lugar, a imagem, né? Ela sai peregrinando pelas ruas de procissão até a igreja matriz. Então, cada noite, por exemplo, amanhã ela vai sair do bairro Lagoa Salgada, da capela da Lagoa Salgada. Né? Então, foi levada hoje pelos vaqueiros, saiu do clube do vaqueiro para a matriz, para uma missa com o padre Melquisedeque, e de lá seguiram em cortejo para Lagoa Salgada. Amanhã ela sai de lá e aí, sucessivamente. Cada noite ela sai de uma casa em direção à matriz, onde tem missa, né? Todas as noites, às 7 horas da noite. E culmina lá no final. No dia 8 será um domingo, né? Domingo, onde nós teremos a festa, no dia 8, né? Que é a festa da Imaculada Conceição. Muito bem. Só um pouquinho aqui, porque após a saída da Carla, chegaram um monte de mensagens aqui, né? A Iris perguntou qual a inspiração. Iris, ela falou, aí assim, quais foram as inspirações dela para a poesia. O Ramoniari disse que o Carlos está escritor todo por mim. Deixa de zoada, Ramoniari. A Graciele manda um abraço para nós aqui em Curitiba. Graciele, em Curitiba, você estava sendo assistida e ele também está lá em Curitiba. Graciele, meu primo Valdinei, quer ganhar a camisa do Flamengo. Você é vascaíno, Valdinei, e você vai ganhar a camisa do Guarani de Porto da Folha, viu? Eu vou levar aí, no próximo ano eu estarei aí com você, vou levar a do Guarani de Porto da Folha. Já te dei a do Gararu e vou levar a do Guarani, que você rasgou com raiva a camisa do Guarani, viu? Quando você jogou aqui, você saiu do time. Roberval disse para perguntar se fez alguma poesia para o namorado ou alguém da família. Muita pergunta para Carla depois que ela saiu aqui. Eu acho que a internet aqui oscilou um pouco e eu não recebi essas mensagens. A Leisa diz: Carla tem a doçura própria da poesia, ser de luz, só para deixar registrado o quanto sou grata a Deus por sua amizade. Professor Bruno, tal, Roberval, Nicole, dando boa noite e assim vai. Então foram algumas perguntas, algumas palavras que aconteceram aqui depois que a Carla saiu, mas que terá depois a oportunidade, Carlas, uma outra hora de estar aqui conosco. A Alessia Cauane dando boa noite. E Patrícia, ora, minha irmã, a camisa vai ser minha. Haha, Cleinan. Eu quero ver isso aí, viu, Cleinan? Vamos, faça esse sorteio, viu? Faça sorteio, daqui a pouco a gente faz esse sorteio. Bom, você colocou a situação de Porto da Folha como uma cidade ainda, eu não sei se eu vou usar esse termo, mas majoritariamente católica, né? Porque a gente sabe que o catolicismo ele vem perdendo força e as religiões cristãs, mais da parte evangélica, vêm assumindo uma ponta, vamos dizer assim. Até a década de 80 a gente sabe que o Brasil era essencialmente católico, mas com o passar do tempo as religiões evangélicas vêm assumindo isso. E você ainda consegue perceber que Porto da Folha é católica? No último censo nós tivemos aí a contagem de, se não me engano, 93% de católicos em Porto da Folha, né? 93%. É o segundo município mais católico do Sergipe, só perde para Ribeirópolis. Né? Então a gente tem aqui algumas igrejas evangélicas, né? Poucos ateus, espiritismo, mas a Igreja Católica ainda, né? Acho que como no Brasil todo, claro que tem passado por uma questão de decréscimo, está caindo um pouco, mas aqui em Porto da Folha tem muita força, né? Então, assim, que na verdade é um fruto ainda da época colonial, Sim. né? A Igreja Católica veio com a colonização,
né, pelos portugueses, e até hoje, aqui em Porto da Folha, assim, não, claro, como era no passado, mas ainda muita força, assim, no nosso município, pelo menos. Eu vejo Nossa Senhora de Lourdes ainda também com uma força ainda do catolicismo, né? Outras cidades, por exemplo, Gararu, eu já vejo que as igrejas evangélicas elas têm uma força maior do que aqui, né? Você vê que a festa do padroeiro de Gararu ela já começa a perder força na parte religiosa, né? Parece que segurava muito era a questão social, e hoje é engraçado que o grande evento de Gararu é a festa do padroeiro. Aqui em Porto da Folha, o grande evento é a festa do vaqueiro. Mas que no período da festa da padroeira, a cidade se torna muito movimentada, né? Ainda que não haja essa parte social. Sim. Porque tem a questão cultural, né? Sim. Aqui a gente teve, no último censo, mais de 25 mil pessoas que se declararam católicas, né? E o município com 28 mil e alguma coisa de habitantes, né? Então você tem 800 e poucos protestantes, você tem ateus, se declaram ateus, não chega nem a 100, né? É uma cidade ainda muito tradicionalista, né? Tenta seguir aquele padrão, aquela regra geral, né? Da história do município, né? Não mudou muito, na verdade, né? Um pouco mais conservador quanto a isso daí. Mas assim, voltando para a questão histórica, né? Claro. A gente tem aqui como eu já falei, tem pouca coisa escrita sobre Porto da Folha. Nós temos obras, posso citar o nome, né? Fique à vontade. Nós temos livros por exemplo, nós temos um aqui de um rapaz, do professor, chamado Antônio Pereira, né? Que é Porto da Folha, Terra de Buraqueiros. Nós temos também o livro de Manuel Alves de Souza, conhecido aqui como Manuel do Lindolfo, que conta também a história de Porto da Folha, né? E esboços bibliográficos. Porém, assim, sobre a questão da religiosidade, a questão da Igreja Católica aqui no nosso município, a gente tem pouca informação. Sim. Né? Por exemplo, como foi construída aquela igreja matriz daqui de Porto da Folha, né? A questão das reformas que passou por ela. É uma igreja belíssima, né? Está completando em 2021 200 anos. Né? Não a igreja em si, mas a paróquia, a criação da paróquia. A gente tem pouca coisa, né? Tem uma agenda aqui, né, que foi publicada em 2004, que conta a história, né? Então, assim, remete a 1821, né? As primeiras missões, né, dos jesuítas e dos capuchinhos nas terras buraqueiras. Primeiramente, a nossa cidade, a nossa sede não era Porto da Folha, era na ilha de São Pedro, né? Então, assim, a missão de São Pedro, como ficou conhecida, na aldeia de São Pedro, onde a sede do município primeiramente foi lá, era lá, né? No dia 19 de fevereiro de 1835, né, Porto da Folha foi elevada à categoria de cidade, porém a paróquia ela é mais velha, né? Ela data de 1821, certo? 1841 ela foi transferida para aqui, quando era chamado de Curral do Buraco, né? Nessa transferência conotou-se a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Porto da Folha. Então veja que o próprio nome da cidade remetia a Nossa Senhora da Conceição. Né? Então veja aí a questão da fé, da religiosidade do povo de Porto da Folha, né? Que é uma questão aí secular, né? Que atravessa os séculos. Então, assim, depois o nome passou a chamar-se somente Porto da Folha mesmo. Porém, assim, a questão histórica mesmo da instalação da igreja no nosso município, ela é pouco explorada. Eu até tenho uma ideia, né? Aqui aproveitando a escritura, de lançar um livro, quem sabe, né? Eu tenho muita pesquisa lá arquivada e tenho até um projeto de escrever, quem sabe aí, um livro, né? Muito bem. Tem muito esboço lá, alguma coisa assim já preparada. Quem sabe aí, nos próximos anos, quem sabe, né? Quem sabe quando eu vou ter esse tempo, mas lançar um livro sobre a nossa história Porto da Folha, né? Tem um pesquisador aqui também, que ele já tem 10 anos que pesquisa, que está escrevendo um livro, né, sobre a nossa cidade. Então, assim, cada obra, tudo aquilo que vem agregar a nossa história é bem-vinda, não é isso? Claro, com certeza. E é importante que tenham as obras que não fiquem só no dicionário, no senso comum, exatamente. No achismo, né? Isso. É importante que se traga realmente as obras para que isso perdure. Aquela cerca de pedras que a gente tem aqui no nosso município. Sim. Né? A gente tem ali uma questão, debate, ali que você pode criar um debate, porque ali não tem certeza de quem fez aquilo dali. Né? A gente tem historiadores que falam 300 anos pelos escravos, tem gente que fala que mais recente, tem gente que fala que é uma coisa pré-histórica. Não se sabe como é que você vai datar uma rocha, né? Porque se você for datar aquilo dali, você não tem uma precisão, na verdade.
né? Como é que você vai saber quando encaixaram aquelas rochas ali? Então, assim, provavelmente foram os holandeses, mas a gente não tem nenhuma certeza, por enquanto, né? A denominação do próprio município, Porto da Folha. Por que Porto da Folha? Né? Existe um debate também quanto a isso. Uhum. Alguns historiadores falam que, devido a um porto que existia realmente, por Ilha do Ouro, né? Alguns falam que tinha ouro, outros falam que não tinha, que era a questão do arroz, que parecia ouro, porque era amarelo, né? Então, assim, tem várias... Porto da Folha é misterioso, assim, pra falar a verdade, tem pouca coisa explorada, na verdade, assim. E tem tanto artista e tanta gente aqui nessa terra, tantas pessoas que podem realmente contribuir. Eu acho que está no caminho certo. Você, a Carla e todos que sabem, que se interessam em tentar trazer, resgatar e mostrar a história do município de Porto da Folha. Interessante quando você toca aí na cerca de pedra, né? Gararu também tem bastante cerca de pedra, né? Então, chamava até Curral de Pedras. Curral de Pedras, né? Então, você vê que a região onde teve colonização holandesa, né? A gente pode atribuir isso ao holandês, mas eu já ouvi antigos falarem que também eram os índios que faziam a proteção, né, das terras dele, inclusive quando tinha cheias dos rios, porque aí inundava, o peixe não conseguia voltar quando secava, né, e ficava para... São várias teorias. Então, mas nada comprovado, exatamente, né? E a gente está faltando, né? carece muito disso, né? Eu lembro que veio um pessoal da Secretaria de Turismo, da época Elba Batalha era o secretário, e eu conversei muito com eles. Eu disse, olha, a professora, então você vai saber quem era, meu Deus, esqueci o nome dela, Vera Lúcia. Ela conhece tudo sobre Sergipe, né? E ela falava de teorias, e uma delas dizia que não eram os holandeses os que vieram para aqui, mas os portugueses mais ao norte, que é um povo mais alto, né, mais claro, da Galícia, né? Exatamente. Isso chamado de galegos. Isso, então. E assim tinha essa teoria também. Então, conversando com o pessoal da Secretaria de Turismo, aí eles falaram, tem uma árvore, eu não lembro qual é, que eles essa árvore, veja, ali, saíram mostrando, isso é da delimitação do território, que o holandês fazia. Aí ele me disse, sabe essas canoas de vela, que usam pano? É típico de holandês. Então ele foi mostrando fatores que podem ser utilizados como argumento para dizer que o holandês realmente esteve aqui. Outra coisa que eu utilizo, Porto da Folha, para mim, foi colonizado por holandês. Por quê? Por conta do tino comercial, do povo que gosta de trabalhar, de vender, de comprar. Gararu não tem isso. Aí você vem a questão religiosa. O holandês era evangélico. Exato, protestante. Né? É protestante. E aqui é bem católico. Aí, então, assim, coisas que levam a crer que o holandês esteve e outras não. Outras não. Né? Então, assim, tem que ter esse estudo, né? Exatamente, né? Por exemplo, Tomás Bermudes, a dúvida se esse cara existiu realmente. Né? Você tem Felisbelo Freire, que fala que ele existiu, né? Que foi governador de Sergipe, Felisbelo, escreve sobre a história de Sergipe, a formação de Sergipe. Ele descreve como certo que ele existiu, porém a gente não vai encontrar esse nome em outro lugar. Outro escritor, você não vai encontrar esse nome, pode pesquisar, Tomás Bermudes, você não acha. Então, assim, não há prova de que ele realmente colonizou aqui, né? Então, assim, muita dúvida. Na questão, por exemplo, do requeijão, né? Atribuem aos holandeses. A questão daqueles barcos, a Lusitânia, por exemplo, que encheram, aumentaram a vazão do rio para que ela passasse aí. É uma invenção dos holandeses, né? Mas aí é aquela dúvida, assim, porque o pessoal fala que o galego, ele é holandês, mas o português, ele também é branco, né? Ele também é branco. Então, assim, tem um mistério aí. Será que foi holandês, foi português? E é isso daí que deixa a gente motivado a buscar, né? Então, buscar conhecer realmente qual foi a colonização daqui. O que levou... Você olha a geografia de Sergipe, de Porto da Folha. Você veja que quase todas as cidades de Sergipe, elas estão nas margens do Rio São Francisco. Gararu, você tem Canindé, você tem, né, Propriá. Porto da Folha não. Por quê? Né? Então, assim, tem uma teoria de que foram ciganos, que foram pessoas que vieram corridas de outras regiões para cá. Né? Você tem a teoria dos holandeses, você tem várias teorias. Vamos lá, repita de novo, que eu estava lendo aqui a mensagem do negócio. Deixa eu ler a mensagem, você vai repetir isso que você falou sobre Gararu, Porto da Folha, tem e não tem. A Nicole Souza diz assim, anseio que não só a história de Porto da Folha, mas que venha a se tornar rotina no programa Sociedade em Foco, a história dos municípios do estado de Sergipe. É uma das coisas que eu mais quero.
mas a gente sente dificuldade. Eu vou confessar ao meu público, às vezes já teve programa que a gente não conseguiu entrevistar. Não é isso, Cleiton? Teve programa que a gente deixou de fazer aqui porque não conseguiu entrevistado. Porque a gente tenta ter um padrão. E assim, eu fico lisonjeado quando pessoas como a Carla, como o Everson, estão vindo ao programa e a gente consegue ter um debate desse tão importante, certo? Então, assim, às vezes a gente não consegue e a gente quer pessoas que conheçam, como ele conhece, como a Carla conhece, né, que possam trazer informações que deem subsídio para essa discussão, para esse debate. Né? Só antes de você falar o que você viu e aí em relação ao Gararu tal, e Porto da Folha, que eu não vi, que eu estava lendo justamente a mensagem e fugiu aqui, deixa eu te falar. Veio também aqui um rapaz de Itabaiana chamado John Ora, e quando a gente começou a conversar, ele já perguntou se a gente era parente. Eu disse, acho que não, que minha família, a origem é de Canhoba e a dele é de Lagarto. Aí ele começou a falar, e ele me contou, e contou aqui no programa. Eu disse, não, mas Ora é da família de holandês, Van Ora. Com o passar do tempo, o Van saiu, ficou só o Ora. E, inclusive, quando eles foram expulsos de Recife, sim, uma parte veio para o Nordeste, colonizou essa região aqui, passou por lá também, pela região dele, e outra parte foi para os Estados Unidos e foram fundadores da cidade de Los Angeles, foi Nova York, eu acho. Rapaz, eu falei, como? Ele pesquisa que você vai ver. Eu fiquei assim encantado porque é algo que que eu não tinha conhece totalmente, nada. Né? Então, mais um subsídio aí para a gente crer que o holandês passou na região por conta do nome. Faz sentido? Faz sentido, né? Então, exatamente. Outra questão, o Hollenberg, família Hollenberg. Albuquerque. Né? Exatamente. Né? Então, Vanderlei, né? Esses nomes são nomes de origem holandesa, né? O Van, Van, né? Vamos lembrar de jogador de futebol, o pessoal que gosta de futebol, Van Dijk, Van der Sar, então essa turma toda. Então faz sentido, né? Sim, sim. Tem a Graciela lá em Curitiba, tem uma lembrança do Guarani, Valdinei, tem uma lembrança do Guarani campeão de segunda divisão e eu estou esperando a nova camiseta. E que você ganhou comigo apitando, viu? Deixa de conversa aí, que eu lembro muito bem desse jogo. Eu gosto de dizer isso, que o pessoal do Porto da Folha tem raiva. Mas eu apitei quando vocês foram campeões. Pronto, resolvido o problema. Sim, aí você disse que visualizou em Gararu, não, aqui eu não entendi bem. Não, o que eu estava falando, a questão do seguinte, a maioria das cidades do Sertão, do Baixo São Francisco, elas estão à margem do Rio São Francisco. Né? Por exemplo, Propriá, Neópolis, Gararu, né? A gente tem Canindé, na maioria delas estão Amparo, nas margens do Rio São Francisco, porque o rio é essencial à vida. Né? A gente for acompanhar a história da civilização humana, os seres humanos sempre procuraram as margens do rio, claro, porque a água é essencial. Mas por que Porto da Folha não está situado à margem do Rio São Francisco? Né? Isso daí é uma questão assim, será que estavam correndo de alguém? Né? Porque assim, tinha a Ilha do Ouro, né? A Ilha do Ouro, que foi sede também, a Ilha de São Pedro também. Sim. Porém, o município, a sede do município, que é Porto da Folha, ela está, se você observar, quase que escondida, né? Até que somos chamados de buraqueiros. Parece aparenta estar em um buraco. Não é um buraco, mas aparenta estar em um buraco. Mas uma forma de se proteger. Exatamente. Você vê que isso aí é uma estratégia, né? Isso. Estratégia de guerra até, né? Porque existe a possibilidade de que Porto da Folha também tenha sido fundada não por holandeses, mas por ciganos, né? Existe até um livro, né? Se eu não me engano, é um livro do... Esqueci o nome dele agora, do autor, mas ele é daqui de Porto da Folha, e ele fala que Porto da Folha foi fundada por um casal de ciganos que vieram corridos de Pirambu. Né? É muita teoria, né? Mataram alguém lá e vieram pelo Rio, São Francisco, adentraram Capivara, que na época tinha muitas cheias, né? Adentraram Capivara e inicialmente teriam se instalado na região da Restinga, que é ali próximo, o cemitério Senhor dos Pobres, ali próximo à Ponta da Lagoa Salgada. Sim, sim. Né? E teriam se estabelecido ali, e a teoria dele é de que Porto da Folha começou de lá para cá, né? Naquela direção, subindo a rua de cima, até... Isso aí é uma questão assim, você pode observar lá, em loco, por exemplo. Você vê que as casas mais antigas de Porto da Folha estão aonde? Na rua de cima, né? Verdade. As casas mais para cá, no sentido
leste, elas são mais novas, são mais planejadas, ruas mais largas, né? A rua de cima ali, você vê casas de 1920, 1918 ainda, né? Que resistem ao tempo. Então, assim, você veja que o primeiro cemitério Pôr da Folha foi o cemitério Senhor dos Pobres, aquele cemitério lá da Restinga, que data de aproximadamente 1730, né? Sim. Tem mais de 300 anos aquele cemitério. Então, assim, quando aquele cemitério não deu mais conta de tanta gente sendo sepultada naquele lugar, então fizeram o segundo cemitério, que é o cemitério paroquial atual, né? Aí você veja que a Praça da Igreja, por exemplo, a Igreja de Pôr da Folha, né, segundo um escritor daqui do nosso município, o Eufrásio Moreira, ele fala que a Igreja de Pôr da Folha ela era uma capela de um cemitério. A Praça da Igreja não, mas na frente, ali até onde tem um cruzeiro, Sim. ali era um cemitério, né? Passando por reformas, viram que o cemitério de lá, da rua de cima, do Senhor dos Pobres, não estava mais suportando a necessidade de construir outro cemitério, que é o atual cemitério paroquial, né? Mas provavelmente essa é a história da nossa igreja, né? Ela não foi projetada daquele jeito, ela foi sendo ampliada aos poucos, por exemplo. Como Pôr da Folha também não foi projetada, né? Pôr da Folha é uma cidade espontânea. Sim. Ela nasceu não de uma questão de vamos fundar uma cidade aqui, não. Ela foi surgindo aos poucos, né? Interessante. Márcio, um salve para você, Márcio, meu amigo Márcio. Você falando aí mais uma teoria. Então, portugueses, lógico, né? Não tem como não colocar. Holandeses e os ciganos, né? Que poderiam estar. Mas vamos lá. Não tem como também deixar de dizer que não o holandês ou o português por conta da pele mais clara de muita gente aqui, né? Não tem como não dizer isso. Mas você falou em algo interessante. Porto da Folha não nasceu à margem do rio. Vamos lembrar, historicamente, as principais civilizações, elas vão começar a existir à margem do rio, porque ela dá a condição de existência, de subsistência ao homem. Plantio, alimento, a água, transporte, tudo acontece. E aí você tem o que, justamente nesse período em que os holandeses estão fugindo, que estão entrando em Sergipe, a saída dessas pessoas, isso é uma outra teoria, né? Os holandeses chegaram, saíram, entraram e fundaram a sede de Pôr da Folha, que é a sede de Pôr da Folha hoje. Porque, na verdade, o município começa... Ilha de São Pedro. Ilha de São Pedro, né? Então, tem tudo isso. Pode, de repente, a cidade, a sede de Pôr da Folha ter sido fundada não por holandeses, mas aí vai ter a passagem do holandês, vai ter a passagem do português, enfim. Pela história oficial, Tomás Bermudes, que era holandês, né, e o filho dele, Jerônimo Taborda, se não me engano o nome dele, que fez amizade com os índios, né? Os índios Chocós e não só Chocós, como outras que estou esquecido agora, se não me engano, os... esqueci agora o nome, mas que habitavam essa região aqui da Ilha do Ouro, a região daqui Pôr da Folha, né? E que fez amizade com os índios, porque o que os índios faziam? Os índios, eles se misturavam, muitos mucampos, né, negros refugiados, se juntavam com os índios e atacavam algumas fazendas de gado, né? Como principalmente ali na região da Ilha do Ouro, sofreu muito com ataques, né, deles. Então, assim, pode até ter sido uma própria estratégia de se defenderem, né? De ter vindo mais para a região fora do alcance da margem do rio, né, onde se tinha um povoamento mais de indígenas, como a Ilha de São Pedro, por exemplo. Eu acho, hoje com esse advento da tecnologia, as possibilidades de pesquisa se ampliaram, né? Assim como a vida comum fica mais fácil para a gente, né? Por exemplo, eu acho fantástico, as pessoas, hoje ninguém faz nada escondido de ninguém com a tecnologia, né? As pessoas criticam, às vezes, utilizam das redes sociais por aí para criticar o programa, e o programa hoje recebendo tanto elogio, né? Eu não sou jornalista, não me intitulo jornalista, no entanto, eu me predispus a vir para aqui com o meu pouco conhecimento para conversar com pessoas como o Everson aqui, que tem capacidade como a Carla, né? E trazer informação relativa aos nossos municípios. Então, assim, não adianta a pessoa depois ir para a rede social achando que vai fazer chacota e a gente não vai saber. A gente sabe sim. Então, assim, aí depois quer dar uma de bonzinho, querendo, sabe, aparecer durante o programa. Não é assim que a coisa funciona. Então, a rede social, quando ela funciona também para a pesquisa, funciona para nos informar
são as pessoas que usam de mau caratismo para tentar denigrir a imagem de quem... Eu não me intitulo jornalista, não sou melhor que ninguém, mas eu faço o meu melhor e me considero o melhor no que eu faço. E faço com carinho, com amor e faço com dedicação. Me desloco de Lourdes para todas as quintas-feiras para trazer informação, dentro da minha pouca possibilidade. E temos sido respaldados aqui por pessoas como Ricardo Marques. E reconhecidos, né? E graças a Deus reconhecido. Então, você sabe o que eu estou falando, tá? Assim, pense melhor antes de querer fazer chacota com alguém que tenta melhorar a informação, trazer melhores informações para a população, certo? Eu costumo dizer que as críticas construtivas são bem-vindas. Essas críticas, assim, de mau gosto, a gente deixa para lá, né? Com certeza. Despreza. Mas era preciso. Então vamos retornar aqui ao nosso assunto, assim, porque a história é muito interessante. A Josefa Tavares de boa noite, sou fã do programa, para você ver. Mande um alô aqui para o meu filho Daniel e o esposo Zango, no José Caetano. Um abraço para vocês todos, Josefa, Daniel e Zango, Cacá Ramos assistindo. Palmeirense, que é a camisa do Flamengo, não vai ganhar não. Jaci Silva, parabéns, esse programa faz sucesso. Denilson de Albuquerque, parabéns aos professores Everson Barbosa e Carlos Ora. TVAN está dando show. Show de bola. Claudinei Aragão, grande Everson. E o Paulo Sérgio Melo disse que nota 10 o programa. Guilherme, sou corintiano, mas minha mãe é flamenguista. Patrícia, mas minha irmã Patrícia não sai. Ganhar porque quer a camisa. Eu tô ruim, viu, hoje. O negócio é meio complicado aqui com essa camisa, mas vai ser legal. Vamos já fazer esse sorteio desse material aqui. E o que tem a ver, então, a história do holandês com essa religiosidade toda católica do povo? Então, assim, não é... Então, aí é outra questão a se pensar, né? Porque, como você falou, o holandês ele tinha uma cultura protestante, né? Calvinistas, principalmente. Sim, né? isso. E Pôr da Folha tem uma cultura altamente católica, ainda hoje, né? Não perdeu muito do que sempre foi, né? Porém, então, é uma questão a se pensar, né? Eu acho que... Cara, você me pegou. Mas... Não é que eu lhe peguei, é porque ninguém tem essa... Ninguém teve essa né? curiosidade ainda, né? Precisa fazer um estudo, aprofundar o estudo, é justamente isso para se ter certeza. A gente fica muito no achismo na história das cidades aqui, ribeirinhas principalmente, exatamente, né? Nós não temos como é que eu posso dizer? Oficialização. Um resultado definitivo. Isso. Né? O Ramonieri Xavier, que é buraqueiro, mas mora lá em Lourdes, é o professor de história, esteve aqui semana passada comigo. A gente tem um projeto de tentar trazer essa história de Nossa Senhora de Lourdes, já que Nossa Senhora de Lourdes é bem recente, tem 50 anos, 50 e poucos anos. É bem recente, dá para fazer um trabalho, né? Dá para fazer o trabalho. Mas Pôr da Folha é muito mais antigo, né? O processo é muito diferente. Você vê, mais antiga que Gararu, que separou de Pôr da Folha, para a gente ter a certeza de quando foi a data de emancipação do município de Gararu. Hoje passaram para o dia 15, parece, ou é 28. Era 15, passaram para 28, era 28, passaram para 15. Nem eu sei mais. Isso aconteceu aqui também. Isso aconteceu aqui. A data que era comemorada era dia 11 de novembro, né? Porém, né, através de uma pesquisa do colega Manuel Alves Souza, que é daqui, filho ilustre de Pôr da Folha, ele acabou descobrindo que por decreto imperial, Pôr da Folha foi criado em 1835. Então você veja a diferença de 1835 para o que era comemorado, 1889, se não me engano. Então, assim, uma questão quase 100 anos de diferença. Pôr da Folha é muito antigo, né? Inclusive Gararu já pertenceu ao Pôr da Folha. Isso. Poço Redondo, Canindé, quase todo o Alto Sertão foi de Pôr da Folha, Morgado de Pôr da Folha. Eram 5 aglomerados, né? Era Urubu de Baixo, que era Propriar, que vinha até Nossa Senhora de Lourdes. Sim. Né? Tinha a Pôr da Folha, né? Pôr da Folha da Serra da Tabanga, que é ali próximo àquela região da Serra da Melancia, até Xingó, que era a divisa com a Bahia. Né? Tudo isso aqui era o Morgado de Pôr da Folha. Aí tinha Aracaju, que eu não lembro como era que chamava Urubu. Era Urubu também, Urubu de alguma coisa lá. Não sei, era Santo Antônio do Urubu de Baixo, né? Chamado. Então, se Pôr da Folha, num primeiro momento, era território de Propriá, depois se desmembrou, né? E foi criada essa questão da Serra da Tabanga para Canindé, né? Essa questão do Morgado, né? Pôr da Folha. E depois, ao longo de muitos anos, a gente teve essas pequenas independências, digamos, emancipações de municípios, né? E aí o território sergipano começa a se fragmentar, né? Se dividir em vários territórios.
Poço Redondo. Porto da Folha era o maior município de Sergipe. Uhum. Né? Era chamada de Amazônia Sergipana, porque era gigantesco. Né? Era o maior. Então, hoje, nós somos o 5º maior. Né? Nós temos primeiro Poço Redondo, nós temos Lagarto, Tobias Barreto, depois Canindé, se eu não me engano, depois Porto da Folha. Né? O 5º maior, sendo que já foi o maior de todos. Mas isso aí é uma questão que, né, até hoje tem essa questão de diminuir, aumentar municípios. Então, hoje nós estamos no caminho contrário, né? A PEC, se a PEC for aprovada, já vão diminuir aí 11 municípios no estado de Sergipe, né? E essa fragmentação, que poderia ser benéfica, porque quanto menor para se administrar, parece que não funciona, parece que exatamente. A coisa não anda, né? É difícil. Eu sou flamenguista e meu pai é palmeirense, Messias Barros. Agora deu, danou-se, viu? Everson dando um show, diz o Messias, realmente. É Delma Matos assistindo ao nosso programa também. E quanto àquela questão, eu perguntei ao rapaz que esteve aqui, mas eu queria saber. O que se resolveu sobre aquela imagem que apagaram lá na igreja? Você já descobriu quem foi o autor? Bom, ali não se tem assim um autor, né? Porém, assim, a igreja passa por reformas, né? Certo. Uma campanha que vem desde 2016, se não me engano, 2016, para o seu bicentenário, que será em 2021, né? Então, assim, já estava nos projetos da igreja retirar aquele painel, né? Painel de Frei Juvenal, né? Que foi feito em 1970, que retratava ali o cotidiano da nossa cidade. Sim. Foi, assim, existia aqueles contrários e aqueles prós, né? A favor e os contras, como tudo na vida tem, né? Então, assim, não tenho a conclusão sobre isso, mas alguém entrou, arrombou, né, o cadeado, teve provas, a gente viu lá, quem foi viu. Cerraram o cadeado, entraram, invadiram, fizeram aquela pichação, né? Picharam, destruíram aquela obra de arte que era o símbolo do Porto da Folha, né? Nosso cotidiano, tudo, dia a dia do Porto da Folha estava naquela obra. E alguém muito mal intencionado, né? Ter feito aquilo dali. Assim, já estava nos planos da igreja retirá-lo, mas não acusando ninguém, mas não daquela forma, né? Não estou aqui acusando ninguém, mas era uma coisa assim que era para ser decidida entre a própria população católica, como a própria igreja fez, né? Num abaixo-assinado, onde a maioria decidiu por retirá-lo, né? Teve um abaixo-assinado e ganhou, né, para retirar. Mas assim, foi um fim trágico, né? Quem gosta da cultura realmente de Porto da Folha, do sertão, de uma forma geral, ficou triste. E você vê a ligação. Veja a ligação como é grande. Como é que foi feito hoje? Foi hoje não? Você falou que teve uma procissão? Não? Sim, foi hoje. Quem foi que levou a santa? Fomos os noiteiros de hoje, foram os vaqueiros, os comboeiros viajantes. O que é que tinha lá no painel? A vaquejada. O vaqueiro, o carro, né, de boi, né? Então é uma ligação muito forte, não tem como você dissociar. Religião, cultura, não tem como dissociar. Faz parte o que constitui a sociedade. Caracteriza um povo é a cultura. E se não tiver, não tem como. O que é que diferencia o buraqueiro de um gararuense, de um gloriense? Né? É a cultura, por exemplo, a vaquejada que a gente tem aqui, que é a maior do mundo, de Gibão, né? Isso. Então, o que diferencia o buraqueiro lá fora? Que eu acho que é uma questão que deve ser muito mais divulgada. É a maior festa de Gibão do mundo. E começar a jogar isso mundialmente, porque a festa de Porto da Folha é muito grande. Eu sei que falta espaço à cidade para comportar o tamanho da festa, sim. Mas precisa de uma divulgação maior, de algo para transcender aí as barreiras do país mesmo, porque é muito grande. O fato de você dizer que é o maior do mundo é algo muito importante e tem que ser divulgado. Eu acho que está faltando um pouquinho aí, mais que pessoas como você que devem chegar e começar. Existe um projeto de lei na LESE rolando, né, tramitando, sobre a transformação da vaquejada em patrimônio imaterial do Estado do Sergipe. Já deveria ser. Já deveria ter sido aprovado, exatamente. Né? Já. Aprovam outras coisas menos importantes, e algo como esse que para a economia cultura, é bom, para a economia não só do município como do estado. Nossa, o que você tem de turistas aqui na época da vaquejada é uma coisa impressionante. E o que eu consigo ver é que o município ele consegue vislumbrar essa melhoria econômica, porque os vendedores são daqui, a maioria. Exatamente. O dinheiro circula aqui dentro, diferente de Gararu, que a maioria vai de fora, aí você vê o dinheiro sair. Um pouco do dinheiro da cidade sai, né? Então, é assim. Quem está perguntando aqui seu time, o Messias.
Eu sou corintiano. Mais um sofredor. Papai é flamenguista. É flamenguista. Nenhum. É o ateu do futebol. Mas tá certo. Nenhum. Então, Everson, alguma informação acerca do novenário mais que você queira passar? Não, bom, eu não estou aqui em nome da igreja, né? Sim, eu só sim. estou aqui sou um lobo solitário. Não Mas foi fique a à igreja vontade. que mandou Você arranjou um local para montar sua pra divulgar. alcateia Eu sou agora. católico, né? De família católica, sempre fui, né? Então, assim, vim por... Cleinan me chamou e eu vim por livre e espontânea vontade. Mas divulgar, né, a nossa programação da festa da Nossa Senhora da Conceição. Começa assim no dia 29, que é amanhã, né? Até o dia mais conhecido como amanhã, até o dia 8, que será no segundo domingo do mês de dezembro, né? Como todos os anos. Então aqui a gente tem... Posso falar a programação? Fique à vontade. Programação dia quinta-feira hoje, né? Nós tivemos a pré-abertura, né? A organização, como você perguntou há pouco, foi os comboeiros viajantes, os vaqueiros, o Parque Nilo dos Santos, as divas viajantes, as buraqueiras de Enximeá e tropeiros viajantes. A imagem saiu lá do Clube do Vaqueiro, foi para a igreja, onde teve uma celebração com o nosso padre Melquisedeque, e seguiu para a capela Nossa Senhora Santana, do bairro Lagoa Salgada, né? Amanhã a imagem sai de lá, os noiteiros serão apostolado da oração, apostolado do dízimo, a catequese, etc. A concentração será na capela da Lagoa Salgada e sairá, né, para a matriz, às 6 horas a saída, né? Uma missa às 7 horas, todas as noites 7 horas as missas. E cada noite, o interessante é que são padres diferentes, né? Então não é o Padre Melk sempre, não. Amanhã nós teremos, por exemplo, aqui o Padre Ricardo, pároco de Ilha das Flores. Sim. Né? Cada noite de uma cidade diferente. E aí a imagem já vai para a casa de Meirinha Parteira, na Rua do Mixon. No sábado, dia 30, nós temos o Encontro de Casais com Cristo, SC, Pastoral Familiar e Servas da Divina Misericórdia. Né? Teremos aí a Missa dos Enfermos, no sábado, às 9 da manhã. Teremos a missa às 7 horas com o padre Rodomarques, daqui da Lagoa da Volta. E a imagem vai para a casa de Nice e Valdisson. No domingo, dia 1º, os noiteiros serão a Legião de Maria, o Clube de Mães, o Movimento Mãe Rainha e Comerciantes. Às 10 horas da manhã, nós teremos a primeira Eucaristia. Às 7 horas, nós temos missa com o nosso pároco, padre Melquisedeque. A imagem vai para a casa de Maria, mãe casa de Maria, da Mãe Rainha. Na segunda-feira, dia 2, nós teremos aí, como noiteiros, o grupo de texto dos homens, missionários de Jesus no meio dos pobres e vicentinos. Perdão. Fique à vontade. Nós teremos às 7 horas, missa com o padre Mário César, pároco de Santana do São Francisco, e a imagem vai para o Colégio Nossa Senhora da Conceição. Na terça-feira, nós teremos aí, dia 3, a Renovação Carismática Católica. Água. As escolas estaduais, municipais e particulares, funcionários em geral, né? A missa com o padre Cláudio, pároco de Santa Rosa do Hermílio, e a imagem vai para a Casa de Liá, na Rua da Baixinha. Na quarta-feira, dia 4 de dezembro, os noiteiros, Pastoral da Criança, mães que oram pelos filhos e mulheres de bem com a vida. Licença. Fique à vontade. Missa às 7 horas, né, com o padre Gildo, pároco da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, e a imagem segue para a casa de Leninha, da Netfolha. Né? Na quinta-feira, dia 5, noiteiros, Pastoral da Esperança, Ministro da Comunhão Eucarística e Pastoral da Acolhida, missa com o padre Cícero, vigário de Canindé. A imagem vai para a Capela de Santa Cruz. Dia 6, sexta-feira, noiteiros, Grupo de Acólitos, Capela Senhor dos Pobres, Capela Santa Cruz, Capela Santa Terezinha, Capela São Pedro, Capela São Vicente, Capela de São Francisco, Capela de Santa Ana e motoristas e motoqueiros. Essa noite é uma noite maravilhosa, que é a noite dos motoristas, né? A gente tem aí, é uma procissão tradicional, lindíssima. Você precisa ver, se você não já viu, né? Uhum. Já participei. Percorremos todas as ruas do município, né? Sai da Lagoa Salgada até a matriz. No dia 7, Pastoral da Liturgia e Filhos da Terra. Às 9 da manhã teremos batizados, né? Às 7 horas, missa com o padre Rinaldo, que é daqui de Porto da Folha, filho ilustre, só que ele é pároco da capela
da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Ponto Novo, em Aracaju. E após a celebração, o bingo em prol da festa, que acontece uma noite antes, no dia 7, né? Uhum. Enquanto ele bebe, deixa... Clenan, será que consegue mostrar aqui? Tá vendo aí? Aí na TV, tá Esse vendo? ar-condicionado aqui que tá secando. Tá vendo? Aí, ó, em Curitiba, gente, o pessoal mandando aqui pra gente, ó, vocês veem, programa Sociedade O alcance que o em programa Foco, tem, né? graças a Deus, é muito legal. Aqui, Valdinei acabou mandando aqui pra gente. Pronto, então no dia 7 a gente tem a última novena, né? Uma noite antes. A gente tem o tradicional bingo, né? Que é para ajudar nos gastos da festa também e concorrer a vários prêmios, certo? No dia 8, o dia principal, né? 8 de dezembro, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Os festejos começam às 4 da manhã, para você ver como é a questão, né, da fé do povo daqui. Começa às 4 horas da manhã, alvorada festiva e ofício de Nossa Senhora. Às 5, missa, tem 3 missas nesse dia, 4 missas, na verdade. A primeira missa é com o padre José Martins, né, que também é daqui. A animação fica por conta do SCC, que é Encontro Casais com Cristo. Às 7 da manhã a gente tem missa com o nosso pároco, Pôr da Folha, Melquisedeque. Animação coral Nossa Senhora da Conceição. Às 10 horas nós temos outra missa, a terceira missa do dia, né? Que essa missa é com o nosso bispo, né? Da Diocese de Propriá, que é o Vitor Aguinaldo Menezes, bispo diocesano de Propriá. A animação fica por conta da Pastoral do Dízimo. Às 12 nós temos toque dos sinos, como é tradicional. Às 4 da tarde nós começamos a procissão, né? Saída da Igreja Matriz, a gente vai até a Rua de Cima, final da Rua de Cima, retorna pela Rua Nova, né? A gente conhece pelo apelido aqui. Rua Nova, Rua de Cima. Não, mas eu conheço assim também as ruas Vai aqui. até a alta extremidade da cidade e retorna para a igreja novamente. É uma caminhada aí alguns quilômetros, mas questão de fé, né? O pessoal nem se importa com caminhada. Com certeza. E é belíssima, né? E aí na chegada a gente tem outra missa, que é a quarta missa do dia, com o padre Melquisedeque, pároco do Pôr da Folha, animação da RCC, certo? Lembrete, todos os dias, às 5h30, nós temos o ofício de Nossa Senhora. De Nossa Senhora, todos os dias, 5h30 da manhã. Muito bem. Semana que vem, o Marcos de Santa Rosa, acho que é Santa Rosa do Hermílio, né? O Marcos, né? Que estará aqui com a gente na semana, não, na outra semana, no dia 12 de dezembro, mostrando o trabalho dele aqui com as miniaturas, assim, é fantástico. Lembrando ao meu público maravilhoso que no dia 26 de dezembro será o programa em Praça Pública em Nossa Senhora de Lourdes. Nós já temos 40 tábuas de cortar carne de vidro blindex temperado para sortear. Não sei como é que a gente vai sortear tanta tábua de cortar carne. Um box de banheiro. Mas vamos jogar tábua, né? O Franklin Material de Construção. Eu nunca vi um patrocinador tão empolgado como o Franklin. Ele disse, olha, um box de banheiro, vou colocar na casa de quem ganhar. Ninguém não paga nada. É um box de um vidro que ele tem lá que... Se por acaso se bater com força e ele quebrar, ele trinca, ele não cai, não se pedaça, ele vai mostrar, ele vai fazer a demonstração lá. O Messias Bike vai colocar uma bike para sortear. JC Variedades vai colocar uma roupa infantil masculina, uma roupa infantil feminina, uma roupa masculina adulto e uma feminina adulta. Então tem 4 roupas para sortear. Colégio Pitágoras vai dar bolsa, desconto de 20% na mensalidade, vai dar matrícula grátis. Churrascaria do Negão, 5 um almoço para uma família de até 5 pessoas. Então vai ser um evento grandioso lá em Nossa Senhora de Lourdes. E vem mais coisa por aí, tá? Então vem mais coisa por aí para o programa do dia 26, que a Carla disse que quer ganhar o box do banheiro. Olha, Carla vai participar ao vivo com a gente lá, né, Carla? Vai até Nossa Senhora de Lourdes assistir o programa. E você tá igual a o quê? Denilson Albuquerque. Idenilson. Para lembrar o nome dele, você tá igual. Everson. É isso? Everson. Everson. Assim, o papo tá bom demais, mas o careca já olhou 3 vezes para cá, a são 9h34, ele me concede 1 hora de programa. Infelizmente, a gente está chegando ao nosso limite. Eu queria agradecer a todos que estão aí do outro lado. Vamos fazer já o sorteio dos 3 brindes, o brinde da TNT, com tudo isso aqui, a camisa do Mengão, a camiseta do Mengão e uma lavada para o seu carro lá em Nossa Senhora de Lourdes, no
Novo Recomeço Lava Jato. Então, dentro de instantes, nós vamos sortear. Agradecendo aos meus patrocinadores, Colégio Pitágoras, em Nossa Senhora de Lourdes. Agradecendo também a JC Variedades, meu amigo Shell, Farmácia do Trabalhador e do Aposentado da região, com nosso amigo Albert Farley, Franklin Serralharia e Material de Construção, Messias Bike, Cleiton Motos, AT Esporte, Casa da Carne, Laticínio, Nossa Senhora de Lourdes, Pousada e Restaurante do Negão, Luana Supermercados e também chegando conosco o Açaí Mais Express. É o sucesso do momento, uma empresa que cresce muito em todo o Nordeste. Já tem Açaí Mais Express em Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco, que é um negócio rentável. Procura nosso amigo Vicente, nosso amigo Fernando e Damário, que eles podem lhes ajudar. Antes de você falar, concretizar a sua fala, Gleinan, já preparou aí a relação? Já. Você tem como mostrar essa relação aí para não ficar achando que a gente fez? Vai tentar? Pronto. Então, enquanto o Gleinan ajeita ali, o espaço é seu para fazer suas considerações finais. Bom, agradecer a todos, né? A Carlos Ora, ao Gleinan Lima pelo convite, né? A toda a equipe aqui da TVAN, né? Por estar aqui falando sobre a questão não só da história, também da religiosidade de Porto da Folha, né? É um tema que a gente não pretende esgotar nunca, né? A gente pretende sempre estar explorando, pesquisando. E aí, como eu falei, né? Quem sabe aí, dependendo da ajuda de alguns, daqui a algum tempo aí, quem sabe, lançar alguma coisa sobre a nossa história, né? De Porto da Folha. E como alguém falou aí, né? Não só Porto da Folha. São temas... a cidade de Sergipe carece muito disso. A história de Sergipe, né? Isso. Porque você tem pouquíssimos escritores que falam sobre isso. Inclusive, deixar um abraço aí para o Denilson Albuquerque, que eu esqueci de falar sobre ele. Ele também, né, tem 2 livros publicados. Né? Isso. O último, ele falou aí sobre a questão dos municípios aqui do Sertão, né? Mas aí fica a dica para a gente, quem sabe, um dia trabalhar juntos, né? Eu, ele, outras pessoas aqui do nosso município também, né? E o principal foco, né, de hoje, as festas da Imaculada Conceição de Nossa Senhora da Conceição. Para as pessoas que moram longe, né? A TVAN vai fazer cobertura, não é isso, Gleinan? Vai fazer cobertura de todo o evento, né? Ou só grande parte. Quem mora fora bate aquela saudade, né? Quando você vê aquelas missas, você vê, como estava conversando com o próprio Gleinan, você vê pessoas que você não via há anos, né? Naquela procissão, naquela missa, etc. E é hora de matar a saudade. Então, estaremos lá, né? Convite para todos. Falo isso pessoalmente, não em nome de igreja, ninguém me mandou aqui da igreja, mas para você que é católico, né? Que gosta, participe, né? É um momento de renovação espiritual, de renovar a sua fé, né? Então, é isso. Tem uma pergunta aqui do João Carlos Safarias. Pergunta: é verdade que aqui em Aracaju, na rodovia dos Náufragos, quem afundou os navios brasileiros foram os americanos? Essa história daí, os navios eles foram afundados pelos nazistas, né? E, inclusive, foi um dos motivos que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Foram torpedeados na costa brasileira, se não me engano, 7 embarcações. Aqui em Sergipe foram 3. Baipende, esqueci o nome dele, mas foram 3. Né? O governo brasileiro, que era Getúlio Vargas, na época, ele simpatizava com o nazismo. Isso. Porém, quando o Brasil começou a sofrer ataques dos U-boats alemães, ele começou a, né, ter aquela rixa. Então, o Brasil se aliou rapidamente aos Estados Unidos, né, e acabou entrando na Segunda Guerra Mundial. Mas sim, muitas pessoas perderam a vida ali. Pouca gente sabe disso, né? A gente não tem uma divulgação desse fato histórico, né? Verdade. Não se explora isso, mas Sergipe esteve na Segunda Guerra Mundial. 3 navios foram torpedeados aqui na nossa costa sergipana. Sim. Olha, quero só dizer que quem não assistiu o programa hoje, quem está chegando agora, vai mais tarde, vai lá, volta, porque foi muito bom desde o início, e divulguem esse link, porque o programa de hoje, assim, muita história, muita literatura, muito bom mesmo, então divulguem. E semana que vem, não, na outra,
nós teremos um programa também fantástico, mostrando um artista da região. Mostra aí, Cleinan. Tem como? Pronto, Cleinan Lima está mostrando a relação aí. Quanto mais participa, mais tem chance de ganhar, entendeu? Quanto mais comenta, mais tem chance. Mas se você me disse isso agora, porque as pessoas perguntam, eu digo, não, comentou uma vez e já está valendo. Não, tá valendo, mas quanto mais ele comenta... Pronto, então, olha, ninguém me condene porque eu não sabia. Bom, os dois convidados de hoje não estão vendo os números, eles que vão ver, nem eu estou vendo aqui também os números, quem está vendo aí são vocês aí em casa. Eu estou vendo agora, não estou mais, virei o celular, pronto. De 1 a quanto aí, Cleinan? Valendo primeiro a lavada lá no carro no Lava Jato, Novo Recomeço, meu amigo Gabriel. Um abraço, Gabriel, para você e muito obrigado por estar contribuindo com esse brinde aqui no nosso programa. De 1 a 118, Carla. 21. Chico Cardoso. Quem é Chico Cardoso? Você conhece? Chico Fufu. Pronto, vai de carro para lá, lava seu carro lá. Chico Fufu. Quer passar para outro? Eu vou passar para outro. Vamos, diga outro. Chico Fufu, Diga outro, Carla. 34. Paulo Sérgio Melo do Santos. Paulo Sérgio tem moto. Vai com a moto lá e lava lá na Nossa Senhora de Luz. Paulo Sérgio lá de Gararu, árbitro. Paulo Sérgio da Lagoa Primeira. Acho que é ele. Tenho certeza que é ele. Agora vamos lá. De 1 a quanto? 118. De 1 a 118 menos o 34. Diga aí. Valendo essa bolsa da TNT com toalhinhas, copo aqui, ó, e suplementos aqui, ó. Cheio de suplementos, inclusive que esse negócio, eu quase não trouxe esse negócio da pasta de amendoim. É uma delícia isso aqui. Mas diga aí, de 1 a 118 menos o 34. Número 150. 150, Cleinan Lima. Não, 118, homem. 118. Uma 100. Porque você falou 180. Número 100. Número 100. Júnior Pereira. Cabo Júnior, lá de Penedo, trabalha em Propriar. Flamenguista. Júnior lá de Penedo, trabalha em Propriar, meu colega, trabalhamos juntos na guarnição sem Propriar. Agora, minha querida Carla tá ali escondidinha, mas ela tá ali, ela é responsável agora pelo número que dará esta linda camisa aqui do Mengão. Camiseta do Mengão, olha, já mais uma vez falando, para ninguém, enfim, é uma réplica, mas é muito boa, muito bem feita, tá? E o Flamengo, sendo campeão, tem uma camisa oficial do Mengão no programa subsequente. Vamos lá? Eu não sou flamenguista, mas é muito bonita. Muito bonita, né? Olha, tá vendo aí? Carla? Número 70. Número 70. Roberval Lima das Arapiraca. Roberval Lima, eu sei que ele é torcedor do Asa. Agora, se é do Flamengo, se não é Roberval. Ganhou a camisa. Os dois, o Roberval foi meu colega em Propriar, Júnior também meu colega em Propriar, então só deu a turma de Propriar hoje. Roberval, entrega em mãos, você e o Júnior, esse material. E o Paulo Sérgio me procura, e aí lá em Lourdes você vai dar uma lavada geral na sua moto, vai ficar tudo maravilhoso. Agradeço a vocês que estiveram conosco até agora, aos meus patrocinadores e aos entrevistados. Agradeço também a TVAN pelo espaço e até a próxima semana, não, na outra, que próxima semana estaremos com o novenário aqui. Então, na outra semana, até lá, se Deus quiser.